orgulho que finalizamos hoje a FETECOM, a Feira de Temas Contemporâneos. Foi uma semana de muitas temáticas e aprendizados, com experiências únicas trazidas por pessoas incríveis. Estamos muito felizes em ter todos vocês aqui durante todos esses dias. Esperamos que vocês tenham aproveitado muito das palestras oferecidas por nós durante essa semana e esperamos que aproveitem ainda mais nossa última palestra. Se tirarem fotos ou gravarem vídeos, não se esqueçam de mencionar no Instagram, que é @kari_bertalutz. Não se esqueçam que, ao final da palestra, vamos disponibilizar o QR Code de presença no telão para vocês preencherem e validarem sua presença. E aos que tiverem e alcançarem 75% ou mais de presença, receberão um certificado de participação do evento. Bom dia, gente. Eu sou Samuel, faço parte do FAMUN e nós estamos aqui no último dia da palestra para convidar vocês a se inscreverem para o FAMUN. Os alunos que são bolsistas têm desconto na taxa, os demais normalmente, e nós estamos ansiosos para receber vocês para o FAMUN. Então, vamos já fazer as inscrições, porque tem muita coisa para se preparar aí. É um evento, o maior evento da FACAMP, eu acredito que vocês não podem deixar faltar no currículo de vocês. Muito obrigado. Os convidados de hoje são Natália Tetzner e Jorge William, que irão falar sobre Fórmula 1 e suas conexões internacionais. Natália é jornalista em formação pela Unesp, tem experiência com produção de textos para os bastidores da Fórmula 1, para o blog Fórmula 1. Participa de projetos de jornalismo cultural Persona, em que publica críticas sobre o universo do entretenimento. Realizou pesquisas sobre o campo do telejornalismo e, atualmente, é estagiária da TV Unesp, auxiliando no desenvolvimento de programas para a grande emissora. Jorge é graduado em Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás. Estuda o uso da Fórmula 1 como uma ferramenta de sport washing. Atualmente, vinculado à Cátedra Jean Monnet, da União Europeia, da UFG, se dedica à pesquisa e escrita sobre combustíveis sustentáveis para a aviação. Tem ainda interesse em estudos nórdicos, com foco na Suécia e Finlândia. E integra, desde 2021, o Grupo de Estudos sobre Rússia, da Universidade Federal de Santa Catarina. Natália e Jorge, nós agradecemos imensamente a presença de vocês, a disponibilidade. Vou passar a palavra para vocês para darmos início. Já está tá ligado. Oi, gente, é um prazer estar aqui. Eu sou a Natália, como foi introduzido aí, e esse é o Jorge. Oi, pessoal, bom dia. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje para falar sobre essa temática tão querida que eu fiquei sabendo que vocês gostam bastante por aqui. Vamos lá? Bem, com quem que eu falo para passar os slides? Ah, beleza. Bem, se apresentando um pouquinho, eu sou Jorge William, sou aluno de Relações Internacionais pela Universidade Federal de Goiás, acabando o curso agora, eu espero. E, Natália? Oi, gente, eu estou infiltrada aqui hoje, eu sou jornalista, mas eu gosto muito de Relações Internacionais, admiro todo mundo que faz, porque eu acho o máximo, e eu tenho essa questão e interesse por esse estudo também. E eu também estou no 4º ano já, ano que vem estou me formando, glória a Deus, e é isso. Bem, ali tem alguns textos que a gente já produziu juntos, e, assim, é um tema que a gente aborda bastante, que a gente gosta só um pouco de escrever, dá para perceber, e é interessante de falar sobre Fórmula 1, porque, principalmente todos os esportes, mas principalmente Fórmula 1, que muita gente pensa que não tem conexões internacionais, que não tem influência política, mas a gente vai desmistificar isso um pouquinho hoje, né? Sim. E, para começar, a gente quer um pouco contextualizar o esporte para vocês. Eu sei que vocês estão bem antenados, tem até um grupo de estudos, é bem bacana isso. Então, no próximo slide. Pode virar, por favor. Isso. Trazendo um pouco essa relação do Brasil com a Fórmula 1, né? O Senna. E uma das questões que a gente traz aqui nessa palestra é que a gente está há 15 anos sem vitórias na Fórmula 1 e há 6 anos sem piloto brasileiro no grid. Então, trazendo a Fórmula 1, ela é praticamente o ápice de qualquer automobilista, o grande sonho, porque, normalmente, a trajetória do piloto começa lá no kart, lá nos primeiros anos de vida ainda, depois vai passando pelas categorias de apoio, até o piloto conseguir a superlicença, que é dada pela FIA, né, que é a Federação Internacional de Automobilismo, para o piloto finalmente conseguir alcançar a Fórmula 1. E também, junto com essa, além da Fórmula 1 significar esse grande desejo de crescimento na carreira, também significa muito aquela questão do luxo e do poder, porque tem toda uma imagem de glamourização associada a essa categoria.
E, bom, o Brasil, como é de conhecimento geral, eu acho, já contribuiu com 32 pilotos, entre eles o Senna, o Fittipaldi e o Piquet, que são os grandes campeões. E, principalmente o Senna, que semana passada completou o aniversário do falecimento dele, né? E ele é tipo a grande referência da Fórmula 1 para a gente. E o Brasil, com esses 3, já é o terceiro país com mais títulos, só perde para o Reino Unido e para a Alemanha, que tem o Reino Unido tem o Lewis Hamilton e a Alemanha tem o Michael Schumacher. E o grid, ainda que apresente uma grande diversidade de nações, tem pessoas de todos os países possíveis, ele tem essa falta de diversidade racial e de gênero, né? Isso é muito claro na composição das equipes, que ainda tem pouca presença feminina, e também da comunidade negra. E, além dessa questão do esporte já ser bastante elitista, ainda tem o sport washing, que é o que o Jorge vai entrar agora em profundidade com vocês. Pode passar. Bem, então, além dessa questão, por exemplo, de ter poucos negros dentro da Fórmula 1, ou ter poucas mulheres dentro da Fórmula 1, ainda que a FIA ouse falar que, nossa, estamos crescendo nisso, tem um outro fator muito importante que envolve a Fórmula 1, que é a política. Muita gente fala que esporte e política não combinam, não devem ser debatidos, o que eu acho que é um grande erro, principalmente quando se fala de Brasil, onde isso está intrinsecamente ligado e correlacionado. E quando a gente fala disso na Fórmula 1, a gente lembra lá de 1985, no Grande Prêmio da África do Sul, contextualizando, mas acho que todo mundo sabe, é a época do apartheid, e vários pilotos e várias equipes decidem fazer um boicote a esse grande prêmio. Inclusive, o próprio Ayrton Senna, ele disse que faria o boicote só se a Lotus fizesse um boicote junto, a equipe ele fez esse boicote junto. Então, é a primeira vez, assim, marco histórico dentro da Fórmula 1 que há essa discussão sobre esporte e política, onde as pessoas veem e falam, talvez há alguma relação aqui. E aí, indo um pouco mais para o futuro, em 2016 é quando essas questões começam a ficar mais relevantes, principalmente por causa das mídias sociais, e eles começam a perceber que a Fórmula 1 está envolvida em alguns países e alguns estados bem assim questionáveis, como o Azerbaijão. Em 2016 acontece o Grande Prêmio do Azerbaijão, salvo engano, foi a primeira vez que aconteceu lá no país. E o Bernie Ecclestone, que é famosíssimo dentro da Fórmula 1, inclusive quem assiste Fórmula 1 vai saber que ele está envolvido no Singapore Gate, que foi um escândalo gigantesco que envolve brasileiros, infelizmente. E ele diz que a Fórmula 1 tem consciência absoluta sobre os crimes que o Azerbaijão comete contra os direitos humanos, contra todas as violações. E ele diz isso abertamente na entrevista. Não, a gente tem consciência, 100% de consciência absoluta dos crimes que acontecem. E ele ainda continua na frase que, se a Fórmula 1 não fosse correr em países corruptos, por exemplo, a gente não correria. Então, isso demonstra bem que o esporte e a política, a Fórmula 1 e a política, estão relacionados, sim. E, nos últimos anos, a Fórmula 1 talvez tenha ficado mais atenta às questões sociais, porque, em 2021, com o Black Lives Matter, houve várias manifestações, principalmente do Lewis Hamilton, e a categoria de pilotos, eles têm uma associação de pilotos, criou o Race as One, que foi um movimento assim, e todo mundo falou, a Fórmula 1 está abrindo os olhos para as questões sociais. Spoiler, não. E em 2022, com a guerra da Ucrânia, surge um novo movimento, que é o Race United, que é mais conhecido como No War, movimento No War, que abriu os olhos da Fórmula 1 para as questões de guerra no mundo e continuou correndo na Arábia Saudita e no Azerbaijão, que estão em guerra contra o Iêmen e em Nagorno-Karabakh, Armênia, respectivamente. E, sobre isso, recentemente, o Mohammed Ben Sulayem, que é o presidente da FIA, disse que a FIA e a Fórmula 1 precisam ter cuidados para não serem arrastadas para a política, porque a raiz do esporte é só o automobilismo, que isso não deve acontecer de ser arrastada para a política. Só que, pode passar o slide, por favor? Só que essa foto aí é do último Grande Prêmio de Miami, e o Mohammed Ben Sulayem é aquele cara do meio, é o presidente da FIA, junto com o futuro candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, e o, coincidentemente, vencedor da última corrida, Lando Norris. Então, é nesse contexto que se encontra o sport washing,
que é justamente essa lavagem esportiva. É utilizar o esporte para promover políticos, candidatos, ideias de governo, ideologias de governo, que é algo que tem sido utilizado na Fórmula 1 nos últimos anos com mais ênfase, mas é algo que está intrinsecamente ligado com o esporte. Então, é justamente você ter uma forma ali de conseguir apagar alguns feitos negativos que você faz no seu governo e promover, por exemplo, a cidade de Baku, uma cidade com um grande prêmio lindíssimo, com a parte histórica lindíssima, que, ao mesmo tempo, Azerbaijão cometendo crimes de guerra. Então, assim, essa dualidade é o sport washing. É essa estratégia, aí indo mais para RI, essa estratégia de influência não coercitiva, also known as, também conhecida como soft power. Então, é você utilizar essas forças não coercitivas para promover o seu país, para se promover como candidato. E tem um uso muito antigo. Data-se pela primeira vez aí desde o Império Romano, panis et circenses, a política do pão e circo, mas a gente pode falar até das Olimpíadas de 1936, na Alemanha nazista. A gente pode falar da intervenção do regime militar nas convocações da seleção brasileira durante todas as Copas que aconteceram durante a ditadura militar. A gente pode falar da Copa da Rússia de 2018, da do Catar em 2022. Então, assim, todos os governos estão muito atentos a essa questão de que o esporte e política podem e devem ser misturados para uso benéfico dos governantes. E, nesse sentido, quando o sport washing ele entra na Fórmula 1, é o que o Hans Ness, que é um pesquisador assim, sensacional, ele é norueguês, salvo engano, e ele pesquisa esportes, especificamente Fórmula 1, e política, e ele tem um artigo que o título é Sanduichada entre esporte e política, que é justamente um sanduíche que a FIA e mais recentemente a Liberty Media consegue fazer de juntar política com Fórmula 1 e mascarar isso de uma forma que você veja como coisas totalmente distintas, não como uma coisa só, não como um sanduíche. E, nesse sentido, entra novamente Azerbaijão e Arábia Saudita, países reconhecidos internacionalmente por violações aos direitos humanos, que recebem corridas da Fórmula 1, que se diz um esporte não político. E, nesse sentido, quem que paga essa conta, né? Como que isso acontece? Como que essas decisões são tomadas? Então, é tomado através de um diálogo muito grande entre os próprios governantes desse país, mas, principalmente, patrocinadores. Aqui nessas fotos, essa segunda foto é muito bizarra. Essa primeira foto aqui de baixo, ela aconteceu no Grande Prêmio de Jeddah, ano passado. Jeddah, na Arábia Saudita. E aquela fumaça lá atrás é resultante de um ataque que os beligerantes iemenitas cometeram contra a Arábia Saudita. E o carrinho que está correndo foi durante um teste da Fórmula 1. Então, enquanto a Fórmula 1 corria em Jeddah, fazia os testes para o GP de Jeddah, estava tendo um bombardeio dentro da Arábia Saudita, em resposta a todos os crimes que a Arábia Saudita comete dentro do Iêmen. E a segunda foto de cima, que é mais relacionada com quem paga essa conta, é o FW07, foi o primeiro carro campeão da Williams, e cujo patrocinador, não sei se está dando para enxergar, aqui do lado do número 28, é um tal de Barun Bin Laden, o pai do Osama Bin Laden. Então, a Williams só conseguiu ser campeã em 1979 graças ao patrocínio do pai do Osama Bin Laden. Então, essas conexões assim que você, analisando, que você consegue chegar à conclusão de que, Fórmula 1 e política está 100% ligado. Esse patrocínio, inclusive, do Bin Laden Group, que é uma grande construtora do mundo árabe, construiu vários aeroportos ao redor do mundo, ironicamente. Então, esse é o primeiro marco dentro da Fórmula 1 de apoio do Oriente Médio à Fórmula 1, que hoje é o que lidera. E, atualmente, o valor de mercado da Fórmula 1 é de 17 bilhões de dólares. E boa parte desse valor é pago pela Saudi Aramco, uma petrolífera estadunidense saudita, que anualmente paga 40 milhões de dólares para a categoria. Então, essas nuances de correr na Arábia Saudita enquanto está tendo bombardeio e você ser patrocinado pela Arábia Saudita é o que mostra essa relação clara entre Fórmula 1 e política. Porque, antes de tudo,
a Fórmula 1 ela é uma vitrine sobre rodas. Então, quando o pai do Osama Bin Laden ele pensa e fala, vou patrocinar essa equipe, é justamente para colocar o nome de 3 das maiores empresas dele na época no carro, justamente para ganhar mais patrocínio, mais visibilidade. Bom, agora a gente trouxe 3 cases de pilotos bem atuais que resumem essa questão, porque na Fórmula 1 quem paga as contas é o papai dos pilotos. Bom, primeiro a gente tem o Nicolas Latifi, que começou no kart já numa idade avançada para a categoria, que é aos 13 anos, mas mesmo assim o pai dele foi lá, comprou a ação da McLaren, fez a movimentação ali nos bastidores, e o Latifi correu pela Williams por uns 3 anos, infelizmente. Mas como a performance dele em pistas não era tão boa quanto o dinheiro, ano passado ele saiu para focar nos estudos, que ele falou que era realmente o grande sonho dele. E o Lance Stroll é o nosso grande nepo baby do momento, ele não vai embora nunca. Se eu não me engano, o Lance ele tem um recorde na carreira, na verdade, que eu acho que ele foi o piloto mais jovem a pontuar. Eu estava vendo isso. Mas o pai dele é o Lawrence Stroll, que é basicamente dono da montadora Aston Martin, por isso é dono da equipe Aston Martin, e também é dono de um circuito lá no Canadá. Mas o Lawrence ele entrou nessa jogada toda ainda quando a Aston Martin tinha outro nome, que era a Force India, que era o carrinho rosa, que depois passou para a Racing Point, até se tornar a Aston Martin de hoje. E o pai dele também fez uma grande movimentação, que foi tirar o Fernando Alonso, que é bicampeão de Fórmula 1, né, da aposentadoria, e trazer ele de volta para o grid, acho que ano passado, né, ou ano retrasado. Ano retrasado. Inclusive, tem uma curiosidade interessante sobre o Lance Stroll, que o pai dele falou, vou botar você para correr. Toma aqui um carro de Fórmula 1. Aí ele comprou um carro usado de Fórmula 1 e deu para o Lance Stroll treinar assim, na pista privada que eles têm. E hoje em dia o Lance é aquela carta coringa, porque toda corrida que está muito chata, ele vai lá, faz alguma besteira e a corrida fica interessante por algum motivo. É o nosso Latifi atual. E o Nikita Mazepin, que teve uma passagem curta, mas polêmica, porque o pai dele é um grande magnata da Rússia, e ele trouxe um investimento muito grande para a Haas, que é uma equipe que sempre sofreu com investimento. Então, a Haas estava muito feliz que estava entrando dinheiro finalmente, ainda que às custas de um piloto muito básico. Mas, com o embate entre a Rússia e a Ucrânia, a Fórmula 1 resolveu tirar o Nikita, porque acharam que significava... A gente é muito contra a guerra. Eles são contra a guerra, então não pode piloto russo, principalmente durante Ucrânia e Rússia. Pode passar agora. Bom, então, seguindo esses 3 cases, eu e o Jorge, a gente pensou em resumir um pouco qual é a verdadeira trajetória de um piloto na Fórmula 1, porque, claramente, não depende só do talento, porque é um esporte movido a gasolina, mas também muito politicagem e muito investimento por trás. Então, basicamente, o que a gente pensou na trajetória é que o piloto, primeiro, ele tem que nascer lá herdeiro de uma grande fortuna, começar no kart logo cedo, conseguir patrocínio para entrar nas categorias de apoio, e depois, para entrar na Fórmula 1, o pai dele tem que comprar as ações ou comprar a própria equipe. Essa é a triste realidade, porque a gente vê que tem bastante pilotos que sonham em entrar na Fórmula 1, mas a gente sabe que ainda é muito impossível, porque principalmente para um brasileiro médio, até porque é um esporte muito elitista. E essa é a grande questão, né? É um esporte que realmente precisa de dinheiro. Você pode pesquisar entrevistas do Senna, do Rubinho, do Tony Kanaan, de Ferran, que correu na NASCAR. Cara, é um esporte que precisa de dinheiro. Você precisa manter o seu kart já nos primeiros anos e você tem, não tem, tchau. É realmente um esporte que precisa de dinheiro. A grande questão é só o esporte resumir todo, só o dinheiro resumir todo o esporte, que é o que está acontecendo recentemente, que é você só se torna piloto se você só tiver o dinheiro. Não precisa ter talento, não precisa ter nada. Se você tiver uma equipe que seu pai comprou, está perfeito. Essa é a grande questão recentemente. E tem exceções, né? Um clichê é o Lewis Hamilton, mas é verdade. O cara sofria muito para conseguir pilotar kart. E você vê que ele tem talento, mas ele é uma exceção à regra. Então, quantos talentos a gente tem por aí que nem conseguem a chance de fazer história no esporte? O próprio Rubinho, por exemplo, quando você vai ver a biografia do Rubinho, ele só conseguiu ir para a Europa à custa de muita ajuda. Ele teve a ajuda do Fittipaldi. O próprio
Tony Kanaan só se tornou um piloto porque o Rubinho ajudou o Tony Kanaan. Então, principalmente quando se fala de brasileiros, é uma grande rede de apoio do automobilismo nacional para conseguir levar um piloto para fora. Porque, nos últimos anos, o que tem mandado é só e somente só o dinheiro. Sim, pode passar o slide agora. Bom, entrando mais na questão da geopolítica, o Reino Unido ele é o grande berço da Fórmula 1, então, por isso, é também um dos lugares que mais recebe as corridas. E 60%, 60% da sede de corridas acontecem na Europa, até porque é um esporte que nasceu lá. Mas, hoje em dia, a gente encontra 2 novos players, né, que é, no caso, a Arábia, e os Estados Unidos também, que voltou com investimento aí do nada. A Liberty Media, que é a dona dos direitos da Fórmula 1, achou interessante aumentar a audiência nos Estados Unidos. Então, agora a gente tem 4 corridas nos Estados Unidos. Olha que beleza. E, ainda que a gente tenha vários pilotos de várias nacionalidades, o que ganha mesmo é o Reino Unido e os Estados Unidos. E daí eu cito 2 exemplos recentes que mostram essa mudança, que é o Guan Yu Zhou, não sei falar chinês, mas eu acho que é assim. Ele é o primeiro piloto chinês da história da Fórmula 1, que coincidiu também com a volta, agora, nesse ano, do GP da China. E o Logan Sargent, que é o primeiro piloto estadunidense desde 2015, porque os Estados Unidos tinha perdido interesse na categoria. A própria população realmente não tinha mais interesse, mas agora eles estão recuperando e os GPs de Miami e de Las Vegas são extremamente lucrativos agora. Pode ir para o próximo slide. Bom, e trazendo mais essa questão das sedes, a Itália é o país que mais recebeu corridas, seguido da Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos e Mônaco. Mônaco é um clássico já, né? E aqui nas Américas, a gente tem poucos países comparado com a quantidade que a gente podia receber. E a gente traz de novo essa questão do Oriente Médio e dos Estados Unidos, que quase 1/3 das corridas estão acontecendo nesses 2 lugares em 2024, que mostra uma grande mudança de cenário, porque isso, anos anteriores, era quase impensável. E a grande questão envolvendo os Estados Unidos é que, nos últimos 10 anos, a Fórmula 1 ela enfrentou uma queda muito brusca de popularidade, inclusive de pessoas indo assistir aos grandes prêmios pessoalmente nos autódromos. E com a série Drive to Survive, dirigindo para sobreviver, um nome maravilhoso, nos últimos anos tem ganhado um público muito grande, também por causa das redes sociais, muitos edits aí no TikTok, no Reels. Então, gera realmente o interesse desse novo público de assistir, de acompanhar o esporte. E qual o melhor lugar para se gerar entretenimento que não os Estados Unidos? Então, é justamente isso que a Liberty Media tem pensado nos últimos anos, que é levar a categoria para a maior população consumidora de entretenimento do mundo, que é os Estados Unidos. Então, lá, principalmente, os grandes prêmios não é só o grande prêmio, é corrida, é show, é celebridade. Porque quando você compra o Paddock Pass, que é o acesso VIP, assim, é a forma mais fácil de você conseguir ter acesso a pilotos e carros de Fórmula 1 na sua vida. E o que requer muito dinheiro também. E quando você compra o Paddock Pass, você está, sei lá, ao lado do LeBron James, Serena Williams e várias outras personalidades do mundo esportivo, junto ali com toda a equipe de Fórmula 1, com todas as equipes de Fórmula 1. Então, hoje em dia, principalmente o Circuit of the Americas, que é o COTA, que é um dos principais circuitos do calendário, você tem uma torre assim, gigantesca que você consegue subir e assistir o grande prêmio de lá. E tudo isso na base do quê? De um PES específico, VIP. Então, a Fórmula 1 ela lucra muito com isso, não só com a corrida em si, mas com a experiência, né? Então, tem toda a experiência envolvida. É você ir para Imola, assistir a corrida, e ter toda uma apresentação, que agora foi banida, não pode mais essa apresentação bonitinha da Força Aérea, por causa de questões sustentáveis, etc., da Europa. E é toda uma experiência, é muito mais do que você só ir para assistir a corrida. Hoje, a Fórmula 1 ela preza muito mais por essa experiência, meio que gourmetizou, de certa forma, o esporte, e que vai justamente de encontro com Oriente Médio e Estados Unidos, que é você... o Oriente Médio, o Emirados Árabes Unidos, construiu uma palmeira artificial no meio do mar. Que país melhor para receber um GP do que um país com uma capacidade, com recursos tecnológicos
para fazer isso, e que ainda assim utiliza mão de obra escrava de outros países, mas isso a Fórmula 1 ignora, a gente só foca na parte boa, a gente só foca na experiência da Fórmula 1, né? Até a questão agora das sprint races, né, que vieram para tornar o calendário de quinta, que começa com a imprensa só, até domingo mais cheio para as pessoas comparecerem ao evento mais. Enfim, pode ir para o próximo slide. Então, o que acontece hoje em dia é justamente essa união de interesses. Você une esses países que gostam de entretenimento. A NASCAR, a abertura da NASCAR acontece com o helicóptero da Força Aérea pousando no meio do circuito e deixando o safety car no autódromo. Então, os Estados Unidos sabem fazer entretenimento, eles manjam muito disso. Então, você leva essa categoria que precisa de visibilidade e que precisa de lucrar, porque, lembrem-se, é uma vitrine sobre rodas, você leva isso para o país que sabe fazer isso. Porém, você gera alguns problemas. Você gera circuitos artificiais, então você constrói o circuito só por construir, só para os carros correrem, acabou, não tem mais nenhuma utilidade. Você cria uma falta de criatividade, você deixa uma grande falta de criatividade nos traçados. Então, você faz, por exemplo, em Jeddah, e aí quem assiste Fórmula 1 aqui vai entender do que eu estou falando, é uma pista que ela parece uma faca. Ela vai, ela volta e ela volta. E é só isso. Então, não tem grandes curvas, não tem grandes desafios, apesar dos pilotos falarem que sim. E esse principal ponto é essa qualidade duvidosa que tem ficado na Fórmula 1 nos últimos anos, que é justamente circuitos artificiais, sem criatividade nenhuma no traçado, o piloto está indo ali só para cumprir calendário. E aí você cria o GP de Miami tentando copiar Mônaco, e eles fazem uma piscina fake, uma marina fake. Ali o Circuit of the Americas que eu falei, que é justamente essa coisa aérea, essa torre que você sobe e você consegue ver lá de cima. E aí todo ano os narradores vão lá em cima, cobrem lá de cima o evento. E a principal questão da Fórmula 1 ultimamente em levar os grandes prêmios para esses países, para esses lugares duvidosos, com circuitos duvidosos, é o que aconteceu no último GP de Las Vegas, que um bueiro se abriu enquanto um carro passava a 200 e tantos quilômetros por hora. Algo muito seguro. Então, toda essa questão de serem circuitos feitos para entretenimento, serem feitos muito rápidos, justamente por envolver, às vezes, questões políticas. No Brasil, a gente viu recentemente com a renovação do Grande Prêmio de São Paulo, que o Dória queria porque queria renovar o contrato, queria porque queria que renovasse o contrato, que não, a gente não pode perder esse Grande Prêmio, porque é uma questão política. Você já tem mais de 50 anos de história do Grande Prêmio de São Paulo. Se ele parar por uma edição, cara, isso vai dar um BO muito grande dentro do governo. Isso vai gerar questões muito fortes dentro do governo. Então, você não pode deixar que um Grande Prêmio tão histórico simplesmente não aconteça por questões políticas. E aí, mesmo com todas essas críticas, mesmo com todos esses problemas, ainda assim, o Grande Prêmio de Miami faturou, em 2023, 440 milhões de dólares. E isso só na economia local, então, de hotéis, de passagem, de consumo. Para vocês terem noção, isso é um dado que eu vou falar mais à frente, o Grande Prêmio de São Paulo de 2023 gerou um impacto econômico na região de São Paulo de 1,64 bilhão. Isso é muito dinheiro. Isso para 3 dias de evento. 4, né? Que agora tem sprint race aqui. Então, é quinta, sexta, sábado e domingo. E mais de 80% dessas pessoas que vêm para assistir o Grande Prêmio de São Paulo não são de São Paulo. 12% não são do país. Então, é realmente um evento que tem muito impacto. E, por ter muito impacto, tem muitas questões políticas envolvidas. É um evento cujo o entretenimento está muito além das pistas, cujos impactos estão muito além das pistas. E essas negociações, elas focam em alguns pontos muito específicos. Então, por ter muito impacto político, nos Estados Unidos, por exemplo, as negociações vão focar em audiência e apoio midiático para retomar a categoria,
para você ter mais lucro com a categoria. E no Oriente Médio, que você tem o poço de ouro, o pote de ouro, o foco é financiamentos imensos. Então, você tem, assim, boa parte dos patrocinadores atuais da Fórmula 1 são todos árabes, emiradenses, sheiks, empresas americanas, sauditas, como a Saudi Aramco. Então, quando você assiste a corrida e aparece assim, Aramco, 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 em quase 80% do autódromo, é justamente por causa disso, desse forte impacto, não só político, mas principalmente econômico, que essas empresas têm dentro da Fórmula 1. Em contrapartida, o que esses países oferecem? Pilotos como Logan Sargent, que a Natália apresentou, que tem um incrível histórico dentro da Fórmula 1. Eu acho que ele nem pontuou ainda, né? Acho que ainda nem pontuou. Pois é, um incrível histórico, e que muitos críticos e analistas de Fórmula 1 dizem que ele está só para cumprir assim, tabela, basicamente, porque os Estados Unidos quer colocar uma equipe americana que não seja a Haas, porque a Haas ela é uma equipe que atua na NASCAR. Na NASCAR, a Haas é realmente muito, muito, muito forte. Mas na Fórmula 1, ela depende de um patriarca bilionário russo para sobreviver, que foi o que aconteceu, né? Sim, e ter um piloto da casa na corrida em casa é muito importante também para a audiência, porque no próprio último GP da China, o Guan Yu Zhou nem pontuou, acho que ele ficou em 14. 14º. E, no final, colocaram... Os 3 primeiros estacionam um carro num lugar especial e colocaram uma plaquinha para ele estacionar também, só para dele sair, se emocionar, e daí dar o close nele e tal. Então, é toda essa questão do mérito, nosso herói nacional. Todo mundo já teve os pais falando que, quando era dia de corrida do Senna, era dia de evento em casa. Então, isso mostra a importância de se ter pilotos nacionais dentro de corridas nacionais. Agora, você imagina isso para os Estados Unidos, que transforma que cria uma Mônaco fake só para o pessoal tirar foto, pagar $15 mil para ter acesso com seus iates estacionados, justamente só por causa dessa questão do status. E você tendo uma corrida em Miami, em Las Vegas. Cara, uma corrida em Las Vegas é o sonho de qualquer piloto. Imagina você tendo um piloto nacional correndo em Vegas. Então, assim, é algo maravilhoso que realmente a Fórmula 1 propõe a fazer. A grande dúvida que fica é como isso é feito, né? E como isso impacta outros países, como o Brasil, que tem outras características que vão influenciar no fato da gente não ter, por exemplo, um piloto há mais de 7 anos na categoria. Bom, entrando mais nessa questão de como afeta o Brasil, diante de tanto patrocínio dos outros países, tanto sport washing, não há interesse em ter um piloto brasileiro no grid pelas equipes, porque não vai trazer o mesmo investimento que os outros países. E também não tem mais aquela questão do nosso próprio público ser tão aficionado com Fórmula 1 como era na época do Senna, porque a gente também teve uma grande perda de interesse. Ainda que o GP tenha grandes recordes de pessoas indo, ainda teve uma grande perda de interesse, até porque a Globo também deixou de transmitir, então a gente vê que teve realmente uma perda de interesse. E, bom, a gente está já num jejum de 15 anos sem vitórias na Fórmula 1, então tem gente que nunca nem viu o brasileiro ganhar na Fórmula 1. E as nossas esperanças hoje em dia são os irmãos herdeiros do Fittipaldi e o Felipe Drugovich, que, na verdade, olha só que engraçado, ele quase correu na Fórmula 1 por causa do Lance Stroll, porque ele tinha... Eu acho que ele estava esquiando, né? E daí ele ferrou todo o pulso dele. E daí ele, obviamente, não poderia correr. E daí o Drugovich ele fez quase a semana inteira de testes, mas chegou no dia e o Lance estava ótimo lá para correr, então a gente não teve um piloto brasileiro correndo, mas agora ele é reserva e piloto de testes da Aston Martin. Mas, mesmo com grande apoio de vários bancos e da própria família dele, que também é bem afortunada, a gente não tem esperança ainda para eles entrar. É algo bem longe aí das nossas expectativas. E os irmãos Fittipaldi, eu acho que eles correm na F2, ou um já correu e o outro está na F3. O Pietro corre na F2. O Pietro corre na F2. Eu nunca lembro quem é quem. Eu também não. E o Enzo estava correndo... Eu nunca lembro quem é quem, mas, enfim, eles não correm em categorias assim, só na tão de apoio. famosas. Inclusive, a gente fala assim, Drugovich, Enzo e Pietro Fittipaldi. Enzo e Pietro Fittipaldi são herdeiros de um dos maiores automobilistas da história do país, que é o
é a família Fittipaldi. Eles tiveram uma equipe 100% brasileira, que foi a equipe Fittipaldi. E os caras não conseguem. Eu nunca sei quem é quem, mas um dos dois, Fittipaldis, está há mais de 5 anos como piloto de teste na Haas e não sobe. Todo ano há promessa e vamos ter um press release hoje no Twitter. Fiquem todos atentos. Mudaram a cor do carro. E o Drogovic é herdeiro de uma transportadora, acho que do Sul, do pai dele. E, assim, questão monetária para eles não é problema. Mas outras questões, principalmente internas do nosso país, impactam com que eles não consigam entrar. Eles têm muito apoio financeiro, muito suporte de patrocinadores grandes. Então, há outras questões e, principalmente, o interesse da Fórmula 1 em... a gente prefere patrocinadores árabes que, sei lá, dão milhões e milhões de reais. A gente não quer dinheiro brasileiro, a gente não quer esse investimento brasileiro, né? Sim, e isso prova... A própria questão do Drogovic não conseguir ascender direto é uma questão que traz isso, porque ele venceu a Fórmula 2. E porque ele não sobe, mas talvez o coleguinha que nem ficou no top 3 vai subir por algum motivo. O Guan Yu Zhou subiu para a Fórmula 1 e ele ficou só no top 3. Ele não chegou a ganhar a categoria igual o Drogovic conseguiu ser campeão da categoria. Então, que nuances são essas? Que o cara que fica em P3 no campeonato, o cara que fica em terceiro lugar no campeonato, sobe, e o que ganhou em primeiro lugar com assim, uma vantagem disparada, simplesmente não sobe. Sim. Próximo slide. E é nesse sentido que isso afeta muito o Brasil por causa da alta rentabilidade, mesmo sem os pilotos. Então, a gente não tem um piloto há 7 anos. O último piloto foi o Felipe Massa, saiu em 2017. É uma cena tristíssima. Você assistiu todas as equipes assim, falando tchau, até mais nunca. E assim, é realmente algo muito triste. E mesmo assim, como eu falei, o GP de 2023, aqui em São Paulo, teve 1,64 bilhão de lucro. O de 2022, 1,37 bilhão de lucro. Mesmo sem pilotos. Isso aqui a gente está falando pós-pandemia, gente, 2022. A galera ainda tinha muita gente indo com máscara no autódromo, etc. E ainda assim a gente teve recorde de público em 2022 e 2023 e tudo indica que esse ano terá recorde de público e de impacto econômico de novo. A gente também tem empresas brasileiras no grid. A Oakberry, por exemplo, ela patrocina a Haas. Era uma das grandes patrocinadoras junto com a Uralkali, que era, não coincidentemente, do pai do Mazepin, que corria pela Haas, olha só. E a gente também tem, atualmente, a BRB patrocinando o Banco de Brasília, Banco Regional de Brasília, eu acho, patrocinando a Alpine, e tem a XP, que patrocina o Drogovic para ele correr na Aston Martin. Inclusive, vai o símbolozinho da XP assim, na ponta do carro, algo muito bonitinho. Mas a gente já teve, por exemplo, o Banco do Brasil patrocinando a categoria, Petrobras patrocinando a categoria. Isso envolve questões internas do nosso país. A política nacional do Brasil e a política internacional, elas confluem nesse sentido. Porque por que o Banco do Brasil e a Petrobras não patrocinam mais a Fórmula 1? Pô, ainda é muito lucrativa, a Petrobras lucra todo dia, o Banco do Brasil lucra todo dia, e por que elas não patrocinam mais, não colocam mais esse plano de ter uma categoria com brasileiros? Bem, a gente esbarra em 3 grandes questões que todo mundo ouve todo dia nas mídias: inflação, corrupção, instabilidade política. Só que, principalmente na corrupção, o próprio Bernie Ecclestone falou que se a Fórmula 1 não corresse em países corruptos, ela não correria em lugar nenhum. Então, será que isso realmente impacta, sim? Ou será que tem outras questões que a Fórmula 1 prioriza na hora de escolher um país? Será que ela olha só o bolso de quem está patrocinando o país? Ou ela realmente está preocupada com no war, com race as one, com a questão da corrupção? E a grande questão do nosso país mesmo é a instabilidade política. Não coincidentemente, a última vez que um brasileiro correu na Fórmula 1 foi em 2017. Foi o ano mais turbulento da política interna brasileira desde 88. Então, essas questões políticas, elas estão diretamente relacionadas com o fato da gente, por exemplo, não ter um piloto brasileiro dentro da categoria. Porque quando a política internacional gera uma crise financeira, por exemplo, em 2008, a Fórmula 1 sentiu isso muito fortemente. Muitas empresas deixaram de perder
bilhões e bilhões de dólares em patrocínio porque quebraram durante a crise do Goldman Sachs em 2008. Então, é uma categoria que é influenciada pelo ambiente político internacional, mas principalmente pelo ambiente político nacional, que é o caso do Brasil nesse sentido. Muitos perguntam se o futuro da categoria está nas corridas de base. Então, depende, porque a gente tem o Drogovic aí, que é o exemplo máximo de que foi um campeão da F2 e ainda assim não subiu. Mas o Brasil ele faltava uma categoria de base nacional, de você ter uma corrida que você não precise ir para a Europa para correr, você possa correr nas regiões do Brasil e que seja pautada por pilotos brasileiros. Ela nasceu, é a F4. Ela corre junto com a Stock Car, todos os finais de semana que a Stock Car corre, a Fórmula 4 corre junto. E está trazendo bons nomes, já tem, inclusive, alguns resultados, como o Bortoleto, que, salvo engano, correu na Fórmula 4. E está tendo alguns resultados, de certa forma, bons assim, na F2. E a grande questão que fica é se não falta para o Brasil uma diplomacia automobilística, que é justamente você levar o Brasil para ser usado como os outros países fazem com a Fórmula 1, de tornar o Brasil essa vitrine a ser exposta sobre as rodas dos carros da Fórmula 1. De você levar, por exemplo, o Banco do Brasil com as cores nacionais e as cores do próprio banco num carro de Fórmula 1. Talvez seja isso que falta para o nosso país, mas isso são cenários dos próximos capítulos que veremos nos próximos anos, porque, principalmente, a Fórmula 4 ela começou recentemente, então ainda não tem grandes resultados que possam ser mensurados. Mas o cenário, que é o que a gente até conclui em um dos nossos artigos, é justamente de que o futuro é muito positivo para o Brasil nesse sentido, que a gente tem grandes investimentos, BRB e a XP mostram isso, a Oakberry também. E o que faltava, que era a categoria de base, agora a gente tem. Então, talvez nos próximos... o Grande Prêmio de São Paulo ele foi renovado até 2030. Então, a gente ainda tem uma margem de manobra muito boa e de talvez algum dia assistir um piloto brasileiro aqui do ladinho, em São Paulo. É isso, muito obrigada. Bom, primeiro eu queria agradecer vocês por terem vindo e exposto todos os conhecimentos que vocês trouxeram. A gente vai abrir uns 20 minutinhos para pergunta, então quem tiver, levanta a mão e a gente leva o microfone até vocês. E é isso, muito obrigada. Levantem a mão aí quem tiver pergunta. Obrigado pela apresentação, muito boa. É um assunto que a gente precisa conversar, que tem muito interesse. E a pergunta que eu queria fazer é um pouco voltada à questão da desigualdade de gênero, porque além dos pilotos que têm muitas capacidades nas outras categorias e que não conseguem subir para a Fórmula 1, a gente também tem a questão das pilotas mulheres, que estão na F1 Academy, que já estão há algum tempo lá treinando e praticando, só que não tem perspectiva nenhuma delas realmente entrarem no esporte. E eu queria perguntar a opinião de vocês mesmo, se vai em algum momento realmente isso deixar de ser uma jogada de marketing e vai virar uma possibilidade mesmo de ter pilotas mulheres correndo no grid. É uma ótima pergunta, mas eu realmente acho muito difícil ainda, principalmente porque a W Series corria até 2022, eu acho, depois também foi cancelada. E a gente vê próprios pilotos do grid, eu acho que o Vettel e o Hamilton eram os grandes porta-vozes dessas questões. E mesmo com eles tendo tanta plataforma falando para tantos, ainda é muito difícil. Tem a Sofia, que eu acho que corre na F3 agora. Mas eu não sei. E eu acho que, no futuro, essa questão de ter uma mulher no grid também seria muito motivada pelo marketing. Eu ainda nem sei por que eles ainda não fizeram isso, porque daria muito dinheiro. Se a grande questão da Fórmula 1 é dinheiro, eles estão demorando para ter essa questão de que a igualdade dentro do esporte, principalmente a de gênero, ela vai ser muito positiva financeiramente para eles e positiva socialmente para todo mundo que assiste a categoria, para todo mundo que gosta da categoria. Um grande exemplo de... porque tem muito cara que fala, mas mulheres não têm a força física que um homem tem para correr. Eu esqueci, a Isadora... Tem a Bassani, que corre na Porsche Cup, que ela foi campeã ano passado. Primeiro ano dela competindo na categoria. Então, assim, a questão técnica, a Fórmula 1 tem de sobra. A esposa do Toto Wolff, por exemplo, é uma grande piloto. É uma das maiores pilotas da história do Reino Unido. Ela é eu acho britânica. que ela é britânica também.
Então, assim, são vários pontos que a Fórmula 1 poderia abranger, principalmente na igualdade de gênero e também na questão racial dentro do esporte, que é tão falada principalmente pelo Lewis Hamilton e o Vettel, que não está mais na categoria, mas que a Fórmula 1 simplesmente entra por um ouvido e sai pelo outro. O Ben Sulayem fala que a categoria tem uma grande equidade de gênero, mas isso é das portas para dentro das equipes, não se reflete, por exemplo, nos boxes das equipes. Então, mas eu acho que é algo que, no futuro, a gente possa ter uma mudança, principalmente se houverem mudanças dentro dos quadros associativos da própria Fórmula 1. Até porque a gente está correndo agora também em países que completamente ferem os direitos das mulheres. Eu acho que até para uma mulher, porque para um homem é muito fácil chegar, não, calma, sem preconceito. Mas tipo, para os pilotos é muito fácil eles irem lá e fazer uma manifestação na pista, vamos parar de ferir os direitos humanos. Mas talvez uma pilota mulher ela nem queira ser associada com essa questão, sabe? Principalmente sabendo que no país tem mulheres que estão sofrendo muito. Então, acho que também tem essa questão. O próprio presidente da Fórmula 1 é contra a manifestação dentro da Fórmula 1. Ele fala inúmeras vezes criticando o Lando Norris, o Vettel e o Hamilton, que a Fórmula 1 não é ambiente político. Mas, ainda assim, é influenciado por essas questões políticas, porque ela corre em países que ferem direitos humanos, ferem direitos contra as mulheres, contra negros, contra imigrantes. E, então, como que ela não está pautada por questões políticas? Alguém tem mais alguma pergunta? Eu queria saber, porque vocês falaram bastante sobre a questão da política, e eu queria saber se vocês têm alguma ideia de como teria como a Fórmula 1 estar completamente não conectada com essas coisas de política externa e interna dos países. Então, a grande questão é que não tem como dissociar. E o que a Fórmula 1 tenta fazer, o que a Federação Internacional de Automobilismo tenta fazer, de falar não somos um esporte político, somos totalmente neutros, é uma grande farsa, porque não existe grande prêmio de Fórmula 1 se não houver conversas com os governos locais. Então, por exemplo, em 2022, para ocorrer o GP de Baku, houve toda uma tratativa para renovar o GP do Azerbaijão. Então, isso não se faz sem ter essas conversas políticas. A grande questão é com quem a Fórmula 1 faz as questões políticas, com quem ela conversa, dizendo ser não política, mas fazendo politicagem com países que têm grandes questões, principalmente violações de direitos humanos. Então, a questão da Fórmula 1 não ser política, isso é impossível, porque ela depende da política para acontecer. O Dória é o maior exemplo disso, fazendo essa extensa renovação do contrato até 2030. Isso foi 2022. Então, não tem como ela não conversar com a política, não tem como ela não ser influenciada pela política, porque ela precisa de toda uma cadeia global. Para você conseguir fazer um GP hoje em Miami, amanhã... Qual é o próximo GP? Não sei. Mas amanhã, sei lá, ela saiu da China e foi para Miami, por exemplo. Então, como você faz isso? Você precisa de empresas internacionais, que são influenciadas por cadeias internacionais, por política internacional. Então, hoje é indissociável. Na verdade, sempre foi indissociável Fórmula 1 e política. Talvez não no início do esporte, quando os pilotos iam para representar seus próprios interesses, bater recordes de amigos, e por desafio e cerveja. Isso, naquela época, sim, não era tão influenciado por questões políticas. Mas, hoje, quando você representa a bandeira do seu país e que você correr no seu país é um símbolo de heroísmo nacional, como aconteceu com o Senna, então, quando isso acontece, realmente não tem como dissolver Fórmula 1 de política. Até porque, quando a política compensa, tipo a do Race as One, e de igualdade, eles vão lá e balançam a bandeira, falam, a gente faz a política boa. Eles só escondem quando é ruim mesmo. Quando tem pressão dos Estados Unidos para sancionar a Rússia, a gente é no war, cara, mas a gente corre no Azerbaijão. Alguém tem mais pergunta além da Vitória? Eu vou ler para eles, depois eu faço. Vocês acham que a questão de sustentabilidade, a Liberty Media, questões sociais, não está tirando um pouco da essência de Fórmula 1? Você literalmente vê que está virando muito palco político, assim, você coloca o Vettel com as questões das abelhas, tudo. Assim, tá certo causas sociais, porém não está tirando a essência do esporte. Você pega o próximo regulamento, vai ser 50% elétrico, 50% combustão.
essa questão de política mesmo, de ficar toda hora falando sobre assuntos sociais e que realmente pilotar. Vocês acham que não está tirando um pouco a essência? Não falta um pouquinho mais de raiz no esporte? Então, a grande questão da Fórmula 1 é que ela... Qual a diferença, por exemplo, entre Fórmula 1 e a Indy, que é o maior debate do automobilismo, porque são carros parecidos, etc. A Indy usa 20 carros idênticos, etc., só muda o motor, e a Fórmula 1 ela sempre foi pautada na evolução tecnológica. Então, nos primeiros anos, não se corria com um cinto de segurança. Quando a Volvo criou o cinto de segurança lá na Suécia, nos anos 60, os pilotos começam a falar, talvez seja bom a gente não voar do carro quando ele bater. Então, essas questões evolutivas, tecnológicas, nesse sentido, elas são também indissociáveis da Fórmula 1. Principalmente agora quando se fala sobre sustentabilidade. E criou-se, por exemplo, a Fórmula E, que é 100% elétrico. Hoje em dia, o regulamento já prevê que 10% do combustível seja com etanol, né? Que é o E10, inclusive tem etanol brasileiro na Ferrari correndo, que é uma outra questão política. Olha só que ironia. Então, essas evoluções tecnológicas, eu não sei se tira a essência, mas eu acho que reforça ainda mais o fato da Fórmula 1 ser uma categoria tecnológica. Porque você colocar, por exemplo, 50% de combustíveis sustentáveis dentro de um carro, cara, é um processo assim, fenomenal tecnológico. Ok, não tem o ruído, mas, por exemplo, já tem soluções até em grandes montadoras que estão partindo para o elétrico, de você colocar o som que falta dentro do carro. Ok, não é o que todos queriam, que querem o V12 correndo e fazendo aquele barulho que você consegue ouvir a 3 km do autódromo, mas é questão tecnológica. E a Fórmula 1 pauta a questão tecnológica. Então, se o rumo é eletrificar ou se o rumo é ser sustentável, a Fórmula 1 vai para esse rumo, porque envolve Adrian Newey pensando isso lá atrás, fazendo altas contas de engenharia que eu não consigo nem conceber, para justamente criar essas soluções tecnológicas sensacionais. Eu acho que, como os tempos estão mudando, é quase impossível a categoria não mudar junto. Eu acho que muita dessa resistência também vem dos próprios donos da categoria. Mas eu também concordo em parte, porque às vezes eu fico um pouco cansada quando a corrida para a todo momento por causa de qualquer incidente de corrida, daí sai uma punição assim. Água, os caras parando por spray d'água do pneu. Ou o piloto fez uma mudança assim, meio errada, mas tipo, nossa, o cara fala, perigoso. O Verstappen é muito classificado como perigoso. Eu não acho tanto. Mas o jeito que falam dele é como se fosse um terrorista na pista. Então, eu entendo um pouco disso, mas eu acho que é meio inevitável mudar, tem que mudar. E ainda que tenha resistência do próprio pessoal que organiza e da gente que está acostumado com as corridas mais antigas. Tem isso aquele que a gente clássico tá na geração vídeo do Hamilton assim, no autódromo e passa um V12 com o Alonso pilotando, aí ele... Wow, that's incredible, guys. Então, assim... Realmente é uma falta que faz, por exemplo, ter V12s, mas você tem um motor extremamente sensacional, com uma unidade de potência sensacional, que são os motores atuais. E, por exemplo, o próprio halo, o halo, né, que eles chamam, que é aquela proteção, o Hamilton foi extremamente contra. Não, que isso atrapalha a questão de visibilidade na pista, só que quando o pneu foi na cabeça dele, o que segurou foi justamente essa questão tecnológica que foi implementada, sabe? Então, acho que são avanços que, agora, eu mesmo era totalmente contrário ao Halo, porque realmente era muito feio na época. Só que hoje, quando você olha o carro de 2012, você fala, caraca, que carro feio, está faltando justamente o Halo aqui para proteger. Então, assim, acho que hoje a gente vê, principalmente essas questões de motor, o carro quase não faz barulho mais como fazia antigamente, mas eu acho que no futuro a gente vai falar, putz, fazer muito barulho lá atrás, olha como é hoje, que sensacional. Então, acho que são questões que, com o tempo, a gente vai sabendo se adaptar a essas questões e a própria Fórmula 1 vai se adaptando, né? Obrigada pela palestra, achei muito interessante. Eu queria perguntar também sobre um pouco da poluição e tudo mais. Vocês não acham que esse discurso de Fórmula 1 mais verde não é uma espécie de greenwashing, assim? Porque a gente vê eles falando, não vamos usar mais copos de plástico, não vamos tentar fazer 50% motor elétrico, só que, ao mesmo tempo, eles estão... O que mais polui é as 3 voltas no mundo que eles deram, porque no ano passado era um absurdo. Vai para a América, vai para a Ásia, volta...
Exatamente. Eu estava pesquisando, eles deram 3 voltas no mundo e dava para ser reduzido por região, alguma coisa assim. Então eu acho que eles dão uma manipulada assim, mas pela mídia eles não estão nem aí para. Essa é outra grande questão também que envolve a Fórmula 1, que é justamente, a gente tem 10% de etanol nos combustíveis agora, olha como somos sustentáveis. E aí utiliza barco para transportar as coisas ali no Oriente Médio. Você sai da Austrália com barco, carrega ele e leva para o Oriente Médio para ter essas cadeias logísticas mais simples. Porque é uma categoria que sai da China numa semana, passa uma semana de folga e na outra já está do outro lado do mundo, literalmente. Então, como que ela pauta justamente essas questões sustentáveis e não olha para a sustentabilidade de fato? A grande questão é que a categoria precisa ser sustentável durante a cadeia logística inteira. É o que muitas empresas têm hoje em dia, que sou sustentável, mas a minha cadeia logística utiliza caminhão a rodo sem o Arla 32, que reduz as emissões, por exemplo. Então, a grande questão é que ela tem que ser sustentável, não só no motor, não só nas políticas, não só na mídia, que é o que acontece hoje em dia, mas toda a cadeia logística. Que tipo de navios, que tipo de propulsão desses navios a gente está utilizando? Que tipo de caminhões nós estamos utilizando quando as corridas acontecem na Europa? Então, a categoria ela precisa olhar também para isso. De não só, vamos por um caminho de eletrificação ou vamos por um caminho de sustentabilidade, sem olhar para trás, sem olhar para como isso é feito lá atrás. Uma das grandes questões, por exemplo, é que a Fórmula 1 utiliza a logística da DHL. A DHL é muito pautada pela questão da sustentabilidade, etc. Só que, quando vem para o Brasil, ela transporta com fretadores que não são da DHL propriamente, que não tem caminhões próprios, como a DHL tem. Então, ela precisa ser de ponta a ponta, toda a cadeia logística sustentável, né? E por ser justamente uma logística quase injustificável nos dias de hoje, eu acho que a Fórmula 1 tenta trazer para a mídia essa questão do somos sustentáveis para tentar justificar a sua existência ainda e todo esse calendário maluco. Mas eu acho que talvez daqui a alguns anos isso seja repensado. Direto tem grandes questões justamente de reorganizar o calendário para você ter corridas próximas umas das outras, que é o que faria sentido. Só que aí envolve novamente a política. Porque algumas corridas são melhores de acontecerem próximos de alguns períodos. Então, há uma festividade nacional ou um dia nacional. Então, isso também impacta diretamente. Na hora que o cara coloca mais 10 milhões no seu contrato para a corrida acontecer em maio e não em novembro, porque fica próximo, isso aí acaba pesando mais que a sustentabilidade para a Fórmula 1. Muito obrigado pela palestra. Eu queria fazer uma pergunta mais sobre a tradição que o esporte tem, principalmente com as pistas clássicas, como Mônaco, como Spa, e também a Corrida do Brasil, que elas estão sendo constantemente ameaçadas. A gente teve vários problemas com renovação de contrato, principalmente com Spa, com Mônaco, está tendo diversos problemas. Então, quais são as perspectivas desse esporte que atualmente está tendo esse boom, grande parte por esse investimento gigantesco que a Liberty Media teve na Fórmula 1? Então, eles tiveram um rebranding gigantesco da marca, o que trouxe muita atenção. Teve o F1 Drive to Survive, que também trouxe um público novo muito importante. Mas, assim, a gente tem, por exemplo, Nürburgring, que é a corrida da Alemanha, né? Que ela é um dos países que está tendo a maior queda de popularidade da Fórmula 1 da história. Então, essas corridas tradicionais, esse público tradicional que sempre esteve presente na Fórmula 1, ele está decaindo. Então, qual que é a perspectiva a longo prazo dessa Fórmula 1? Que a gente está tendo diversos problemas que estão começando a ser desmascarados, né? Que eu acho que, para o futuro, vão ser muito prejudiciais para a categoria. A Fórmula 1 é história e tradição, né? Então, quando você deixa circuitos tradicionais, como o da França, por exemplo, Paul Richard, eu não lembro o nome ao certo, para focar em outros autódromos como o de Miami, que tem uma marina fake, você acaba matando um pouco da história. E esse talvez seja o principal impacto da política dentro da Fórmula 1, porque você está priorizando ações governamentais, como ter um GP em Las Vegas, e despriorizando a história da categoria, a história do automobilismo. Então, por exemplo, o Spa-Francorchamps teve uma grande questão se ia ser substituído ou não no ano passado, justamente para colocar Jeddah no lugar, a corrida na Arábia Saudita. Então, assim,
é o maior impacto que a política tem dentro do esporte, que justamente está matando um pouco da história e dessa tradição. O GP de Interlagos, de São Paulo, também foi questionado para colocar outras corridas nos Estados Unidos no lugar. Então, assim, isso tudo... E, infelizmente, isso tudo depende dos CEOs da Fórmula 1, da Liberty Media, porque onde for dar mais entretenimento, onde for dar mais visualizações para eles, que é o que eles estão querendo no momento, e principalmente mais renda, é para onde eles vão. Aí entra a parte da política, de você justamente entrar e falando, não, olha a história, olha só quanto a gente impacta aqui, e fazer essas negociações. E eu acho que esse movimento da F1 agora é também muito problemático e perigoso, porque a gente não sabe como essa nova geração vai se comportar a longo prazo, né? Se o pessoal desses novos GPs vão continuar comparecendo, ou se é só para eles um sucesso momentâneo. E daí, depois que você jogou a história fora, como que você volta para os países, né? E aí também tem a questão da engenharia. Os carros atuais são extremamente largos, são absurdos. É um caminhão, dependendo do tamanho. E correndo em Mônaco, que a pista é um pouco maior que esse corredor. Então, como você bota um carro desse para correr numa pista dessa totalmente sinuosa? Também tem essa questão logística e de engenharia mesmo envolvida. Então, são muitos X da questão para serem respondidos sobre Fórmula 1, circuitos e tradição, mas a tendência, infelizmente, é o dinheiro e as negociações falarem mais alto. Alguém tem mais alguma pergunta? Muito obrigado pela palestra. Eu sou o João e a minha pergunta ela é direcionada mais à política interna brasileira em relação à Fórmula 1. Como vocês mostraram, em 3 dias de Fórmula 1, arrecadamos aí quase, em média, 1,5 bilhão. E sem contar também que nós também temos um público que, mesmo que esteja decaindo ao longo dos anos, tem muitos remanescentes das épocas de ouro da Fórmula 1 aqui no Brasil. Então, o que impede o Brasil, que consegue fazer muito dinheiro, que tem investimentos como a Petrobras e outras estatais, que tem um público que pode voltar a reacender nesse cenário, voltar a ser um elemento de destaque, né? A gente que tem 8 títulos e a gente está há 15 anos sem ganhar nada. Então, como que um país que é tão relevante nesse esporte não consegue voltar a ter o seu destaque, mesmo com todos esses recursos ao seu dispor? Olha, já comentando aqui, eu acho que é um pouco da competição mesmo, porque essa acaba sendo uma competição desigual com esses novos países que estão trazendo investimento muito maiores que o nosso, e talvez para a Fórmula 1 essa questão do novo mercado, até por causa da série mesmo, talvez eles pensem uma coisa mais para o futuro, o que eu acho que não vai funcionar, mas talvez eles pensem desse jeito. A grande questão, até você pontuou no último artigo que a gente publicou, a Natália até colocou, será que não é uma questão de trazer o sport washing para o Brasil, de colocar a politicagem na frente das negociações, para a gente conseguir trazer um piloto brasileiro, cara? Porque, igual você falou, a gente tem público, a gente tem um investimento, a gente tem um interesse, a gente tem patrocínio, que é a parte mais difícil. A XP, por exemplo, colocou rios de dinheiro no Drogovic e o cara não consegue subir para a categoria, cujo o principal piloto é o filho do dono. Então, essas questões políticas internas da Fórmula 1 influenciam muito. Essa tomada de decisão, essa competitividade entre os países, é o que está pautando qualquer coisa antes do talento, antes da tradição do país. Então, por exemplo, a Alemanha realmente está diminuindo muito a quantidade de telespectadores assistindo a Fórmula 1. Um dos problemas, não tem piloto alemão correndo mais. Mesmo tendo Schumacher na história, a gente hoje não tem um grande destaque alemão correndo na Fórmula 1. Então, são questões nacionais que influenciam diretamente na Fórmula 1. E o Brasil, mesmo tendo assim, a equação perfeita, falta a questão da política, do interesse político da Fórmula 1 em ter um piloto brasileiro. Porque todo mundo fala, cara, isso vai ser sensacional. Os ADMs de mídia vai ser um inferno para eles, de tanto brasileiro comentando nas postagens das equipes. Tanto que todo ano o Enzo Fittipaldi posta que vai para alguma equipe, ele posta assim, press release hoje 3 horas. Cara, a timeline assim, só fala disso o dia inteiro. Então, a grande questão é realmente essa competitividade desigual. É você ter um país com todo o governo, com todo o aparato empresarial que está colocando rios de dinheiro na Fórmula 1 e o Brasil
tem os telespectadores e o autódromo. Eu acho que talvez o que pese um pouco é a questão da gente também não tem mais um herói nacional, né? A gente está há 15 anos já sem vitórias, então o pessoal que está crescendo aí com a Fórmula 1 simplesmente não cresce com a Fórmula 1 e não cresce pensando que eu posso ser um piloto. Então isso também vai se refletir cada vez mais nas gerações futuras. Ainda mais se a gente demorar muito mais tempo para colocar um piloto brasileiro no grid. Alguém tem mais alguma pergunta? Então, antes de encerrar, o Giovanni vai vir aqui dar um recadinho para vocês. Oi, gente. Como a Maria falou, meu nome é Giovanni. E, ao longo desse semestre, junto com a Letícia, também do terceiro ano de RI, eu sou de terceiro ano de RI, a gente organizou um grupo de estudos que era focado exatamente em automobilismo e as relações com o RI. E aí eu queria fazer, na verdade, um convite para vocês, porque nas próximas semanas a gente vai receber convidados relacionados ao tema também, que até pode ser uma continuidade para a palestra de hoje. E no dia 21, ao meio-dia, a gente vai receber o Victor, que ele é piloto da MG Cup, aqui no Brasil. E no dia 28, a gente vai receber a Juliane, que ela também é jornalista, que também cobre a Fórmula 1. Então, é um convite aí para vocês. A gente está vendo ainda se no próximo semestre a gente vai fazer uma continuação desse grupo de estudos, mas, de qualquer forma, ele é aberto. Então, quem quiser vir, quem quiser, por favor, venham, na verdade, para fazer perguntas para o piloto, para a jornalista, para continuar a conversa. Obrigado. Obrigada, querido. Bom, gente. Antes da gente encerrar também, eu queria trazer a gestão 2024 do CARI aqui e agradecer vocês por ter vindo, por ter exposto todo o conhecimento de vocês. Eu acho que quem gosta de Fórmula 1 adorou e também quem não deve ter surgido interesse também. Eu gostei muito, particularmente, eu gosto de Fórmula 1, assisto, acompanho, então, para mim, foi muito legal. E, enfim, acho que a presidência vai querer falar. Muito obrigada mais uma vez. Bom, pessoal, muito obrigada pela palestra. Eu gostei muito. Eu sou super leiga em Fórmula 1, mas eu gosto de acompanhar, então... eu só queria agradecer a todo mundo pela presença ao longo da semana. É um prazer enorme para o CARI poder fazer a FTCom, poder fazer essa semana de palestra para vocês. A gente fica muito contente mesmo de vocês estarem presentes, de vocês virem. Espero que vocês tenham gostado, espero que dê para vocês terem adquirido vários conhecimentos com isso. Eu gostaria só de pedir, quem é CARI, levanta a mão aí, por favor. A gente tem uma equipe bem grande para organizar tudo isso, ninguém fica parado, então, assim, é um trabalhão, então... É um prazer enorme mesmo estar aqui. Eu só queria agradecer a presença de todo mundo. Exatamente. Eu queria, primeiramente, agradecer vocês pela palestra. Eu também não acompanho tanto Fórmula 1, vejo mais pelo TikTok. Mas é um tema que tem me interessado cada vez mais, então muito obrigado. E fazer um agradecimento geral para todos que vieram hoje, na última palestra da nossa semana. E também queria reforçar esse agradecimento para todos os membros do CARI por tudo que vocês fizeram essa semana, ao longo de todo o ano, o final do ano passado, que a gente já estava organizando o evento. É muito gratificante ter visto tudo isso aqui funcionar e ter dado certo. Então, muito obrigado pela participação de todos e todos que vieram para prestigiar também o evento. Foi muito importante a presença de todo mundo. Obrigado. Agora a gente só vai passar a palavra para a nossa diretoria, para vocês conhecerem também. Talvez algum de vocês não conheçam as áreas e tudo mais. A gente só vai apresentar eles rapidinho. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Lara, eu sou diretora de RH. Também só queria agradecer aos meus membros maravilhosos de RH. Vocês fizeram tudo. A gente estava lá fazendo a presença de todos vocês, viu? Obrigada pela presença, inclusive. Oi, gente, eu sou a Lara, diretora-geral, e eu queria agradecer aos meus membros também, Samu, que está o tempo todo resolvendo as coisas lá no computador, os meus queridos carimbando as coisas lá, direcionando todo mundo. Muito obrigada, viu? Oi, gente, eu sou a Vitória, eu sou diretora de RE. A gente é responsável pela cobertura no TikTok, então eu peço que todos vão lá ver o TikTok, curtem, comentem, compartilhem. E eu queria agradecer minhas membras, né, que estão sempre gravando os vídeos comigo. É isso, um beijo, gente. Oi, gente, eu sou a Marina, diretora de comunicação, e eu queria agradecer as minhas membras que fizeram um trabalho muito bom cobrindo as palestras, nos produtos que também dão muito trabalho. Agradecer todo mundo que veio aqui, postou. Quem postou, inclusive, não marcou o CARI, marquem para a gente repostar tudo. E é isso. Oi, gente, meu nome é Pamela, sou diretora de financeiro. Eu quero agradecer muito aos meus membros por toda a ajuda a fazer os produtos e as mesinhas e nas vendas. Bom, gente, eu sou a Maria, diretora acadêmica.
Enfim, eu só queria agradecer a presença de todo mundo, principalmente dos meus membros que fizeram o evento acontecer e, enfim, lidando com perrengue, com, enfim, muitos traumas também envolvem para a FETECOM acontecer. Mas eu só queria agradecer realmente o CARI em si por inteiro por fazer o evento acontecer. É muito importante para a gente isso aqui estar de pé. E, enfim, só queria realmente encerrar o último dia de FETECOM, a última palestra. E espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês ano que vem, na FETECOM do ano que vem. Muito obrigada. Só mais uma coisinha, para quem tiver 75% de presença, a gente vai dar o certificado. E a gente também está dando o ecobag e copo para quem tem 75% de presença nas palestras. Então, você pode faltar 2 vezes ou menos. Se você faltou mais, sinto muito. E temos o nosso kit FETECOM também, com botões e adesivos. É só R$10. Comprem, que a gente já está com algumas unidades ainda, dá para vender.